Nesta semana, no Saber Direito, o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, palestrante e professor de Direito Penal, Ailton Rodrigues, fala sobre legislação penal extravagante e o Estatuto do Desarmamento. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Ailton Rodrigues, bem-vindo ao Saber Direito. Dando continuidade na nossa terceira aula, vou resgatar um pouco aí do artigo 15, o artigo 15 que a gente analisou na aula anterior, resgatar um pouco, falar um pouquinho dele mais, para que a gente possa avançar lá para o artigo 16. O artigo 15 é o artigo que trata do disparo de arma de fogo, é isso? A literalidade do artigo, vamos ler aqui, A literalidade do artigo, vamos lá? Vamos lá. Ele diz o seguinte: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Eu analisei na outra aula, que esse disparo de arma de fogo, ele deve ocorrer em local habitado, é isso? Nas adjacências, ou via pública ou em direção a ela. E aí eu falei para você o seguinte: olha, se aquele policial, por exemplo, vamos supor que ele foi lá para dentro de uma floresta lá e tal, e aí realizou, para dentro da floresta, realizou um disparo de arma de fogo. Ele realizou um disparo para o alto, ele tem porte, o fato vai ser considerado atípico. Agora, ele deixou o carro dele, uma via pública, porque ali tem uma via pública, fica um pouco distante, mas tem uma via pública, até foi a via pública que ele teve acesso a essa floresta. Veja que nessa situação, se ele pega a arma de fogo dele, vou dar um susto para se alguém estiver se aproximando do meu carro. Aí ele vai dar um tiro, ele no local ermo dá um tiro na direção de via pública. Vai responder pelo disparo, tá? É claro que só para ele tem que verificar, porque também é uma situação, vamos supor que ele deu um disparo em direção à via pública, mas ele sabe que naquela via pública ali passam diversos carros passam ali. É um local que sempre está transitando carros. Então, a meu ver, ele pode responder até por tentativa de homicídio com dolo eventual. Aquele que realiza um disparo em direção a uma via pública onde há uma passagem de uma grande movimentação de veículos, ele está assumindo um risco, Então é bom até dar uma olhada, num contexto fático e tudo. Mas, enfim, as provas de concurso vai falar em direção à via pública, nem vai entrar nesse mérito. Aí ele vai responder só por disparo de arma de fogo, tá certo? E aí eu dei o exemplo também, se for uma questão do mévio que não tem porte, ele se encontra lá no local ermo, realiza um disparo para o alto, não vai responder pelo disparo, mas vai responder pelo porte. A mesma situação, se ele está dentro desse local ermo, ele realiza um disparo em direção à via pública, vai responder por disparo de arma de fogo, tá? Muito importante, essa questão do disparo. Outra coisa que eu deixei para analisar agora, nessa terceira aula, é em relação à possibilidade de fiança no disparo de arma de fogo. Será que é possível o arbitramento de fiança por parte da autoridade policial no delito de disparo de arma de fogo do artigo 15? Veja bem, parágrafo único, ele veda a concessão de fiança, não veda? Você está aí com a sua lei. Mas tem que ficar muito atento. Por quê? Esse parágrafo foi considerado inconstitucional, tá? Parágrafo único, que trabalha aí com a questão da vedação da fiança, foi considerado inconstitucional pelo STF. Então, tanto no porte, o parágrafo único do 14, como no artigo 15, parágrafo único também, o parágrafo único do 15, foram considerados inconstitucionais. Não só eles, tá? Como também o artigo que a gente vai analisar depois, que é o artigo 21, que veda a liberdade provisória. E aí por quê? Porque hoje é o seguinte, a regra hoje é a liberdade. A regra hoje é a liberdade. A Constituição Federal, é considerada o Estatuto das Liberdades Públicas, não é isso? Assim, um nome que se dá, Alguns doutrinadores chamam, A Constituição Federal, é o Estatuto das Liberdades Públicas, veja bem, que a Constituição Federal ela trabalha, até mesmo nos crimes inafiançáveis, que até a própria Constituição ela veda, você hoje tem uma possibilidade de liberdade provisória. Claro, uma liberdade provisória sem fiança, Você tem a liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Então você vê que hoje a regra é liberdade.
E aqui, no que se refere aos crimes da Lei 10.826, o legislador foi taxativo, né? Ele entende que há a possibilidade de liberdade provisória, inclusive sem fiança. Por isso que considerou inconstitucional essa vedação lá do artigo 14, parágrafo único, bem como do artigo 15. 14, parágrafo único, porte ilegal de arma de fogo, e o 15, disparo de arma de fogo, tá? Então, fica muito esperto no que se refere a essa vedação. A vedação tanto do parágrafo 4º como lá do parágrafo 5º, do parágrafo único do artigo 14 e o parágrafo único do artigo 15 foram considerados, vedações foram consideradas inconstitucionais, tá? Bem, ainda no que se refere à questão aqui do disparo de arma de fogo, eu quero chamar a atenção ainda para um contexto fático muito interessante. Eu pergunto para você, a realização de diversos disparos configura pluralidade de crimes? Se eu realizar 5 disparos, eu vou responder por 5 crimes de disparo de arma de fogo. E aí, você tem que ficar muito esperto, porque considera-se apenas crime único, tá? Considera-se apenas crime único. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se o agente realiza 5 disparos, ele vai responder por um crime só, disparo de arma de fogo. É claro que a quantidade de disparos será analisada, né, pelo juiz, né, circunstâncias judiciais e tudo. O juiz vai analisar, né, olha, porque você tem uma escala penal, né, disparo você tem uma escala penal, tá, de 2 a 4 anos. Então, o juiz vai analisar, peraí, o cara realizou um disparo, aí na dosimetria da pena o juiz vai pegar mais leve. Agora, o cara deu 15 disparos de arma de fogo, né, em via pública. Aí ele vai responder, vai ter uma pena bem mais severa, né? Então você vê, dá para perceber que há aí a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade no que se refere à aplicabilidade da pena, né? Isso é interessante, o juiz ali na dosimetria da pena, analisando o artigo 59, né? O juiz ele vai ter esse raciocínio, né? Então, pluralidade de disparos necessariamente configura crime único e a quantidade de disparos serão analisados na dosimetria da pena, tá? Então, o artigo 15, muito importante, falamos aqui do disparo de arma de fogo, né? É muito importante em relação a essa proteção que o Estado quer dar, né? Tipificando esse tipo de conduta, e veja que a Lei 10.826, ela fragmenta, né, diversas condutas, dando um tratamento penal bem diferenciado, tá? A gente agora avança para analisar o artigo 16. O artigo 16, ele trabalha no sentido de criminalizar, né? O artigo 16, ele criminaliza a conduta de posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção em relação ao artigo 16. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção em relação ao artigo 16. O artigo 16, tá? Que trata aí da posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, veja que o 16, quando a arma for de uso restrito, né, a lei, ela dá o mesmo tratamento penal à posse e o porte. Como assim, professor? Não entendi. Eu estou falando para você que quando uma arma de fogo é de uso permitido, quando você tem a posse irregular, ou quando você tem o porte ilegal, você tem tratamento penal diferenciado. Porque quando a arma de fogo for de uso permitido, você tem a posse tipificada no artigo 12. E você tem o porte tipificado no artigo 14, com penas, inclusive, diferentes. Então, veja que é um tratamento penal diferenciado quando a arma de fogo for de uso permitido. Agora, quando você tem uma arma de fogo de uso restrito, se você é enquadrado na conduta de possuir, ou se você é enquadrado na conduta de portar, você vai ter, né? Você vai ter o mesmo tratamento penal. Então, aquele que possui, bem como aquele que porta arma de fogo de uso restrito, recebe o mesmo tratamento penal. Ou seja, é enquadrado, né, na mesma figura típica. E aí, puxando um pouco o gancho, né, aí falando um pouco do 16, mas que vai servir também lá para o 14, a gente tem que verificar que são tipos penais
considerado o tipo penal misto, né? Tipo penal misto alternativo, não é isso? Ou de conteúdo variado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você praticar uma conduta, né? Uma conduta já configura. Se você praticar duas condutas ou três condutas do verbo do tipo ali, três verbos do tipo, verifica que o crime é único. Veja bem, o Tício, ele adquiriu uma arma de fogo, de uso restrito. E aí ele passou a portar essa arma de fogo. Será que ele vai responder por dois crimes? Por ter adquirido a arma de fogo e por portar a arma de fogo? Não. Vai responder por um crime só, tá? Porque é de conteúdo variado, né? Crime misto, né? De condutas variadas. Então você verifica que é um crime misto alternativo, tá? Importante, tanto serve aqui na análise do 16 como no 14 lá, tá? Então, tipo misto alternativo, veja que se ele praticar três condutas ali, ele vai responder por um crime único. Agora, também você tem que ficar esperto no que eu vou falar. É claro que depende do objeto. Porque, veja, se em um momento ele adquiriu uma arma de fogo, né? Adquiriu essa arma de fogo, tá, legal. Aí, em um outro momento, ele adquiriu uma outra arma de fogo e vendeu. Veja que os objetos agora são diferentes, né? Então, veja que aí ele vai responder por dois crimes, né? Porque são armas, né? Armas diferentes. Então, ele responde por dois crimes aí. Então, fica muito esperto, né, nessa questão da tipificação dessas condutas. No artigo 16, analisando aqui, assim, muitos aspectos que eu abordei lá no 14 vai servir aqui no 16, tá? Vou analisar outros aqui, mas veja que, em tese, por exemplo, na questão de portar uma arma de uso restrito desmuniciada vai configurar, a questão de portar, por exemplo, uma arma de fogo, de possuir, né, uma arma de fogo, uma munição, né, uma munição de uso restrito. Será que configura? Será que tem aplicabilidade para incidência e significância? Também não tem. Tá? Então, muitos aspectos que eu analisei no artigo 14, você considera aqui no 16. Tá? Tá. Uma coisa importante que eu quero chamar a sua atenção em relação ao artigo 16 em relação, eu já tinha trabalhado lá no 14 também, porte de armas, né, de calibre diferente. Então, se eu estou portando uma arma de fogo de uso restrito e uma arma de fogo de uso permitido, eu vou responder pela de uso restrito e a arma de fogo de uso permitido vai ser considerada na dosimetria da pena. Outro fato importante também, que eu vou tratar aqui no 16, eu tratei no 14, tratei no 12, né, que trata-se de crime permanente. E aí você pode ter aplicabilidade da súmula 711 do STF, né? Por exemplo, vamos supor, aqui, eu tenho uma pena no artigo 16, que é de reclusão de 3 a 6. 3 a 6. Aí o Tício está portando essa arma de fogo. Hoje, a pena é de 3 a 6. Aí ele continuou portando essa arma de fogo, tá? Aí passaram-se 2 dias, a polícia abordou. E ele continua portando a arma. E nesse dia da abordagem saiu uma lei nova. Uma lei mais severa, passando a pena de 3 a 9. Será que vai poder se aplicar essa pena? Vai. Por quê? Porque o crime é permanente. Tá? E aí você vai raciocinar lá no teor da súmula 711.